Ok? Boa noite, estamos começando nosso estudo de Daniel, capítulo 11. Finalmente nós chegamos aos versículos finais desse capítulo. Os mais interessantes, os mais emblemáticos. O capítulo 11 tem 45 versículos. Nós vamos tentar cobrir até o versículo 43, tá? Começando o versículo 40. Essa ilustração aqui, ela é intencional para vocês perceberem que o rei do norte e o rei do sul literalmente vão rachar, vão dividir o mundo com os seus adeptos, né? Convencendo eles a se confrontarem. Então, ambos reis, o rei do norte e o rei do sul, terão uma última batalha descrita nesses versículos finais de Daniel capítulo 11, e é nessa última batalha que nós estamos envolvidos. De qual lado nós estaremos? Fará sentido a nossa escolha? Que parâmetros nós utilizaremos para essa escolha? Nós teremos informações bíblicas suficientes para fazermos essa escolha? E como o que está acontecendo é um reflexo desse embate ideológico entre o rei do norte e o rei do sul, tá bom? Para iniciarmos nosso estudo bíblico, nós vamos fazer como oração. Por favor, Solange. Ok, oremos. Grandioso Deus e amado Pai que habita no mais altos céus, graças te damos, Pai, pela vida, pelos cumprimentos da tua palavra, Senhor. Abençoe esse estudo, Pai, que vamos ouvir agora, e que o seu Santo Espírito possa estar presente conosco, Pai. Abençoe a cada pessoa aqui presente e que possamos sair desse estudo um pouco mais entendidos da tua missão, Senhor. Abençoe ao pregador, que ele venha nos orientar, venha nos ensinar sobre tudo que nós estamos estudando até agora. Obrigada, Senhor, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem. Então vejam essa ilustração, né? Como eu falei, nós vamos sempre iniciar nossa mudança de fase, né? No último grupo de versículos de Daniel 11. Estamos na parte direita aqui dessa apresentação, na parte que está em preto. Dos versículos 40 até o 45, o grau de diferença entre as diferentes interpretações é elevadíssimo, tá? Aqui já divergem muito os autores cristãos, e aí estou falando de todos os cristãos, tá? Não estou me referindo a cristãos protestantes conservadores ou tradicionais. E apenas como um comentário rápido, né? A linha que nós estamos seguindo é a historicista, que se conecta com o futuro, baseada no cumprimento profético atual, tá bom? E sempre conectados com Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 8, que definem por semelhança, pelas mesmas palavras, pelas mesmas simbologias, a identificação do rei do norte, tá bom? Então, embora estejamos num dos capítulos se não é o mais complicado de entender, né, junto com Apocalipse 17, talvez, nós estamos navegando por águas onde muitos teólogos divergem, e com muita humildade, né, estamos construindo toda essa conexão de Daniel 7, 8 e 2 para alavancar nossa interpretação de Daniel 11. Porque Daniel é um aprendizado sistemático. Um degrau nos ajuda a entender o próximo, tá bom? Então, apenas para a gente contextualizar. Nunca se esqueçam dessas figuras. Eu sempre volto a trazer elas para dizer que o inimigo deseja destruir, desde o início da história da humanidade, o povo escolhido por Deus, que na figura de Abraão migrou para a Palestina. Ali os seus descendentes se instalaram. Eles foram levados cativos
pelo rei do sul, o Egito naquele momento. Moisés chegou e os tirou do cativeiro, e ali se iniciou a história do povo de Israel, com ataques vindos do norte e do sul, infringindo a chegada de ideologia, paganismo, idolatria e ataques militares de fato, proferidos pela Assíria, Síria, Babilônia principalmente, tá bom? E também o Egito. Nós vimos que o tempo passou, sobre o guarda-chuva da profecia das 2.300 tardes e manhãs, nós vimos que o tempo determinado para o povo de Israel passou e se expandiu a oportunidade de ser abençoados com a missão, né, e o privilégio de conhecer a verdade, e esse povo migrou para diferentes localidades naquele tempo, né, saindo da Palestina e indo para a região ocidental da Europa. Depois de 1.260 anos de escuridão, perseguição, etc., Deus levantou Lutero, Calvino, Wycliffe e vários outros protestantes para recuperar as verdades que Roma Papal tinha jogado por terra. Então, o inimigo novamente iniciou, né, nesse período, um ataque de perseguição e morte aos hereges, né, denominados por eles naquele tempo, tá? Então, nós vimos que os ataques foram dados em diversas localidades, né, por aquelas subdivisões de Roma, e os cristãos, né, eles se espalharam pelo ocidente da Europa, tá bom? Então, nós vimos de que o rei do norte, ele foi mudando de protagonista com o tempo. Ele passou de Roma imperial, depois para Roma papal, e nos versículos 40 até o 45 nós continuamos falando de Roma papal. Porém, agora, os reis, né, de Roma papal, que são os líderes da Igreja Católica, estamos falando dos papas. Porém, agora nós veremos a estratégia final e os ataques finais contra o povo de Deus e também contra o rei do sul. E antes da gente falar sobre, de fato, a identificação desses versículos, né? Nós vamos só citar alguns autores cristãos e alguns deles adventistas, só para mencionar o que eles pensam, né, a respeito de quem seria o rei do norte nos versículos finais de Daniel 11. Já que nós sabemos que existe uma divergência muito grande entre os teólogos, então estou trazendo um time muito forte, né, junto comigo, para reforçar de que estamos indo pelo caminho correto na identificação desse poder, tá bom? Então, um autor cristão já antigo, falecido, né, ele era historiador, perdão, ele não era cristão, ele era um historiador pagão, Porfírio. Ele entendia que Daniel, capítulo 11, não poderia ter sido escrito por Daniel, tá bom? Porque Daniel 11 tinha tantos detalhes, e tantos detalhes, você se lembra quando a gente passou pela identificação dos reis, né? Cleópatra, Marco Antônio, César Augusto, e todos esses nomes, né? Como ele pensava poderia um homem, né, 600 anos antes de Cristo, ter escrito com tantos detalhes e esses detalhes terem se cumprido ao pé da letra. Então, ele, desconfiando de que isso poderia ter ocorrido de fato, ele falou: alguma outra pessoa escreveu isso depois de tudo ter acontecido e, por conveniência, esses autores falaram que foi Daniel que escreveu na época que ele estava na Babilônia e na Medo-Pérsia. De tão ciente que ele estava que o texto de Daniel 11 se cumpria ao pé da letra, tá bom? Então, ele definia que esse texto tinha sido escrito no tempo dos Macabeus, tá bom? Então, só como uma referência, né? E a partir daí, muitos usam esse argumento para dizer de que
O rei do norte é outro protagonista, outro rei, etc. Tá bom? Dentro no meio adventista, um dos pioneiros da igreja adventista era o pastor, né, Urias Smith. Ele era um homem estudioso. Ele conhecia tanto da Bíblia que ele tinha decorado a Bíblia praticamente de capa a capa, tá bom? Então ele era referência no curso de teologia que depois, né, ele também seria professor. Então ele foi um influenciador muito grande no início da igreja adventista, tá? Então ele não era inspirado por Deus, mas era um escritor cristão, tá? Então até 1871 ele ensinou que o rei do norte era o papado, ok? Utilizando o conhecimento que ele tinha do livro de Apocalipse. Mas depois de 1871, porque naquela época a Turquia estava tendo um protagonismo político, né, geopolítico, então ele deslocou a aplicação do Rei do Norte do papado para a Turquia, porque Turquia implantaria naquele tempo, né, 1870, por ali, a sua capital em Jerusalém. Então, como esse império, que naquele momento era muito forte, estava atacando o povo de Deus, né, na figura de Jerusalém, a sua capital, então ele apelou para a realidade do tempo dele e acomodou o simbologismo para essa realidade. Essa não é uma prática correta. Embora ele foi sincero, conhecia muito da Bíblia, ele se deixou levar pelas circunstâncias do momento, tá? Se nós fizermos o mesmo hoje, nós poderíamos talvez sermos levados a pensar de que a Rússia, a China são nações protagonistas, né? Os Estados Unidos nem se fala, né? Poderiam ser o rei do norte, o rei do sul, a França com muitos cristãos da linha menos conservadora, né, ou tradicional, estão identificados como a França. Já ouvi dizer que Emmanuel Macron é uma das bestas, enfim. Então, não é o protagonismo, seja bélico, político, religioso, né, a seu grau de influência, que define a aplicação da simbologia bíblica. O que define é o quê? É o contexto, de onde surge, de qual poder, herança de qual outro, né, poder que esteve antes. O que define é a história conectado com a profecia. Lembrem-se daquela frase, né? A profecia é a história cumprida e a história é a profecia predita. Então, nós não podemos separar a história do cumprimento profético. Senão, nós vamos colocar a Putin como uma das cabeças de uma besta, e nós vamos atirar para tudo quanto é lado, e nós estaremos totalmente confusos num emaranhado de possibilidades, tá bom? Então, só para dizer de que mesmo no passado, alguns autores influentes adventistas, eles também passaram por um aprendizado, né? Como nós estamos passando. Um outro, só para vocês saberem também, Guilherme Miller. Guilherme Miller foi um precursor do que no seu momento não era o movimento adventista. Ele chamou com uma mensagem, né, para um despertamento e houve um desapontamento. Tá? A gente falou sobre isso quando estudamos Daniel capítulo 8. Vejam o que ele diz no livro dele, Evidências da Escritura e da Profecia, na página 97 e 98. Ao rei ao qual se referem Daniel 11, 36 e 37, rei do norte, é o mesmo poder simbolizado pelo chifre pequeno e que derrubou 3 chifres dentre os 10. É o mesmo poder que blasfemou diante do céu, é a Babilônia mística. Vejam com clareza, né, quanto discernimento tinha Guilherme Miller, porque ele já estava apontando para o papado como sendo o rei do norte, tá bom? Nos versículos finais, né, 36, 37 em diante, tá bom? Então, para Guilherme Miller, quando ele pega Isaías 14, 2 a 15, ele conecta
o rei do norte, com Apocalipse 13, versículos 5 e 6, e também ele que fez a conexão com os textos que nós lemos semana passada, né? Com o filho da perdição, o homem da iniquidade, que nós comparamos esse poder que Paulo identifica com Judas, e nós fizemos comparações, né? Alguém próximo de Cristo, dito cristão, seguidor, porém traidor, tá? Então, essas são as características do papado. Aparência de piedade, não é? Benevolência, enfim, características de um cristianismo, porém, por trás se esconde o mesmo manto, né, de paganismo, de mudança da lei, e a prevalência das tradições e do que a igreja pode decidir em cima do que está escrito na palavra de Deus, tá bom? Então, outro autor adventista que teve muita influência é Tiago White. Ele também foi pastor no seu início, né? Ele participou do mesmo grupo com Guilherme Miller, e ele é esposo de Ellen White, tá? Então, quando Tiago White ouviu a tese levantada por Uriah Smith, ele pensou e disse: se os pés de ferro e barro, o chifre pequeno de Daniel 7 representam a Roma, e nós sabemos disso, né? Nós estudamos dessa maneira, então o rei do norte também deve representar Roma. Ele está certo nessa apreciação, só que ele não deu detalhe. Qual Roma? Roma imperial ou Roma papal? Tá? Mas vejam que ele comenta, né? Estas são 4 profecias paralelas que vão até antes da segunda vinda de Jesus. Novamente, nós estamos inventando a roda. Eu não sou teólogo, não tenho aquele cacife para escrever uma tese sobre o assunto, mas estamos seguindo na linha de pessoas muito estudiosas, muito influentes, desde o início do Adventismo. E o que Ellen White pensava em relação ao Rei do Norte? Talvez tenha alguém aqui que não é adventista ou não conhece muito. Ellen White, para os adventistas, é a profetisa de Deus que recebeu o dom profético, né, dado por Deus, e ela sim é uma escritora cristã inspirada por Deus. Não no mesmo nível, né, do cânon sagrado da Bíblia, mas ela representa uma luz menor. Então, nós temos os conselhos, os ensinos de Ellen White como uma norma, né, de fé, mas embaixo e como esclarecimento e como detalhes das histórias que estão na Bíblia. Então, nós, como adventistas, estabelecemos nosso corpo doutrinário apenas com a Bíblia, e ela, nos seus comentários, Ellen White reforça esse corpo de doutrinas. Então, o interessante é o seguinte, e aí um pouquinho de história nos ajuda a entender isso daqui. Ela comenta quase nada, muito pouco a respeito de Daniel 11, porque ela seria, sim, uma valiosíssima, né, fonte de referência para estudarmos Daniel 11, porém ela fica quase em silêncio. O detalhe é que no tempo em que ela escreveu O Grande Conflito, né, um livro que vale muito a pena ler, o debate para identificar o Rei do Norte estava muito acirrado, ou seja, no início do Adventismo havia uma, vamos dizer assim, uma divergência muito grande, um debate entre quem era o Rei do Norte. Turquia, o papado, Roma Imperial, Turquia, né? Aquele embate estava sendo travado por pessoas muito influentes, como eu falei, Tiago White e e Uriah Smith. Então, os 2 principais líderes desse debate eram Tiago White, que acreditava que era o papado, esposo de Ellen White, e Uriah Smith, que acreditava que era a Turquia. Então, o motivo pelo qual ela guardou silêncio era para não favorecer, não ficar do lado do marido, tá bom? E não dividir a igreja, não promover uma divisão, de forma que um aspecto que não envolve salvação, porque estavam falando da identificação de um poder, que não envolve, né, um assunto de salvação, poderia dividir a igreja. Então, ela ficou em silêncio, poderíamos dizer assim, em relação aos últimos versículos de Daniel capítulo 11. O interessante é que ela também faz uma
pouquíssima descrição a respeito do que ocorre com a sexta praga, quando nós pegamos os comentários dela em relação ao livro de Apocalipse, tá? E como eu disse, Urias Smith, ele era o editor-chefe da Revista e Arauto, tá? Em inglês, Review and Herald. Então, ela achava que o rei do norte era a Turquia e Tiago White acreditava que era Roma papal. Então, ela não quis dividir a igreja por essa questão. Porém, quando ela vai comentar Daniel capítulo 12, de 1 a 3, e nós sabemos que esses versículos estão conectados com os últimos versículos de Daniel 11, ela é muito clara e ela aparece com vários e vários comentários. Então, para ela, a besta que detém o número, né, enigmático da marca da besta 666, que está em Apocalipse 13, 11 e 18, é o papado, tá bom? E aí eu trago uma citação dela, que está no livro Uma Palavra para o Pequeno Rebanho, onde ela diz, né, Miguel se levantará. Esse texto aparece em Daniel capítulo 12, versículo 1, tá bom? Então, isso, a Bíblia, o texto dela diz assim, Miguel se levantará ao mesmo tempo que o último poder de Daniel 11, o qual chegará ao seu fim sem que ninguém o ajude. Este poder é o último que perseguirá a verdadeira igreja de Deus. Este último poder que persegue aos santos é descrito em Apocalipse 13, 11 a 18. Seu número é 666. Ou seja, para ela é o homem de perdição, o homem de iniquidade, é o último poder que vai perseguir a última igreja e a verdadeira dos últimos dias antes da vinda de Jesus, tá bom? Então, aqui, indiretamente, por esse comentário, nós acreditamos que para ela, né, o rei do norte de Daniel 11 era o papado, tá bom? Na situação onde a sua ferida mortal é curada, ok? Porque ela faz uma conexão com Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala do número e da marca da besta, e essa besta surge num contexto onde a besta que surge do mar, né, no meio de muitos povos, nações e multidões e línguas, é o papado, tá bom? Então, nós encerramos por aqui os comentários de alguns autores na identificação de Daniel capítulo 11, nos últimos versículos, e nós só trazemos o nosso cronograma profético para identificarmos que estamos, né, nos versículos 30, 35 até 38, nós identificamos que chegamos até o tempo em que o poder papal cessou a sua perseguição. E essa perseguição cessou no ano de 1798, quando, na época da Revolução Francesa, né, o general Berthier aprisionou Pio XI, tá? Foi uma prisão e levou ao cativeiro e depois ele morreu. Então, ali terminam os 1260 anos de perseguição contra os hereges, os cristãos, o povo de Deus, tá bom? Finalizando a Idade Média, a Idade Escura. Muito bem. Então vamos para de fato o que nós queremos entender, tá bom? Daniel capítulo 11, 40 até o 45. Então agora nós estamos no último quadro, no número 4, identificando os reis, tá bom? Então lembrem-se, Tiago White, Ellen White trouxeram apontamentos, né, referências para conectarmos quais poderes? O barro, de Daniel 2, um poder estranho que tenta se unir com a política, que é o ferro, ok? Pouco antes do reino de Deus ser instaurado, que equivale à ponta pequena, que fala blasfêmias, que persegue os santos, que por sua vez equivale ao chifre notável de Daniel capítulo 8, tá bom? Então, estamos falando já no final do versículo 11, né, do capítulo 11, desses mesmos poderes. Barro, ponta pequena, chifre pequeno, conectando os capítulos de Daniel, tá bom? Do livro de Daniel, os principais.
Então, vamos para o texto. Daniel, capítulo 11, versículo 40. O que diz? E no fim do tempo. Então, nós vamos ficar analisando essa expressão. E no fim do tempo. Quando nós olhamos para o nosso diagrama profético, e outros autores, né, como Ellen White também comenta, e olhando para o diagrama profético, nós podemos concluir de que o fim do tempo, ou mais conhecido como o tempo do fim, se inicia no ano de 1798. Tá bom? Quando termina a perseguição, quando o poder papal recebe uma ferida de morte, né, provocada pelos exércitos franceses, por ordem de Napoleão Bonaparte, então estamos localizados ali. Então, se alguém perguntar para você em que época vai ocorrer o cumprimento de Daniel capítulo 11, versículo 40, no ano de 1798, que define o início do tempo do fim, tá bom? Então, só para reforçar, né, eu retorno ao nosso diagrama profético. Então, estamos dando destaque ao ano de 1798, quando a prisão papal ocorre e é dada a ferida mortal nesse poder. O que define a ferida mortal? Vamos pensar, né? A ilustração da simbologia é muito clara. Quando esse poder não tem a ferida, significa que a religião está totalmente conectada com a política e a religião se usa dessa conexão para enviar exércitos, polícia, enfim, autoridades, né, civis para perseguir os hereges, tá bom? Então essa era a característica de uma ferida, de um poder do mal sem a ferida. A ferida mortal, ela vai separar o poder religioso do político e vai deixá-lo, esse poder, como ferido de morte, mas não morto. Ok? Então, desde aquela época, o papado não consegue mais dominar os reis da terra como o fazia na época da Idade Média. Porém, desde aquele ano também, muita coisa mudou e essa ferida está em vias de cicatrização, em vias de cura. Quando essa ferida for curada, Apocalipse 13, né, identifica quando novamente a religião se unir com a política e o papado voltar a utilizar os exércitos, a polícia, o FBI, a CIA, a Polícia Federal, de qualquer nação do mundo, para perseguir não mais os chamados hereges. Agora vai perseguir os fundamentalistas, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, tá? Então o termo não será mais herege, será sim extremista, fundamentalista, etc. Tá bom? Então, lembrem-se dessa figura, ferida mortal, está em vias de processo de cura e nós não sabemos quando essa ferida mortal será curada. E ela está dando sinais muito claros de que essa ferida está quase pronta da sua cura, porque nós vemos Papa visitando os Estados Unidos, Papa visitando diversos lugares e localidades. Nós vamos fazer uma análise geopolítica nessa apresentação para mostrarmos que essa ferida está quase se curando, tá bom? Na sequência, o versículo 40 diz o seguinte: então, e no tempo do fim, né, ou no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele. Com quem? O rei do sul vai lutar contra o rei do norte. E o rei do norte se levantará contra ele com carros. Vamos deixar essa parte para depois. Então, quem é o rei do sul? Agora, lembram-se que nós tínhamos dito de que o rei do sul tinha perdido muita ênfase, muita força e ficou para trás lá na época de Cleópatra, né? Ptolomeu XII foi um dos últimos que apareceu como protagonista do Rei do Sul, atacando o Rei do Norte. Daí em diante só deu Rei do Norte. Roma Imperial, os Césares, etc., os papas, daí em diante, até o versículo 40, o Rei do Sul estava praticamente sumido.
E aqui aparece de novo. Então, a pergunta é, como estamos na linha do tempo depois de 1798, quem é esse poder que naquela época profere um ataque contra o papado? Essa pergunta é chave, porque a resposta também é muito simples, né? Dada a explicação que nós já demos. Porém, nós vamos fazer toda uma análise de um contexto bíblico para que vocês tenham certeza na hora de identificar o rei do sul, porque esse rei do sul vai se desdobrar até os nossos dias no embate que está ocorrendo entre ambos poderes, tá bom? Vamos usar o próprio capítulo 11 de Daniel. Daniel 11:5 diz o seguinte: e será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente, seu domínio será grande. No início, né, de Daniel 11, tanto o norte quanto o sul eram fortes, mas ele foi perdendo força. Olha só qual dica importantíssima Daniel 11:8 nos dá. Também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para onde? Para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. A dica que Daniel 11:8 está dizendo, olha para o passado, veja como o Egito, né, se comportou, quais características o Egito teve ou tinha para você identificar o rei do sul na época próxima a 1798. Então, nós estamos aqui, né, geograficamente com Israel na Palestina, e nós sabemos de que o Egito fica na região sul da Palestina, tá bom? Então, quando nós olhamos na linha do tempo, não é o Egito literal, não é o Egito dos faraós, não é o Egito do passado que vai representar exatamente o rei do sul no versículo 40, tá bom? Mas esse poder precisa ter uma conexão muito forte com o Egito do passado, o Egito antigo, ok? Isso é muito importante para você não se confundir, tá bom? Estamos só pegando a dica de Daniel 11:8. Vamos entender algo aqui. Isso aqui é muito simples de entender, mas é ilustrativo e nos ajuda, tá? Estamos falando norte e sul, tá? Deus utiliza na simbologia profética, né, e ao longo da Bíblia, 4 direções cardeais: norte, sul, leste e oeste. Você pode pegar uma concordância bíblica e você vai descobrir de que 2 direções que são de Deus são o norte e o leste, ok? Por quê? Porque Deus representa luz, representa vida. Então, na simbologia ao longo da Bíblia, o Oriente é por onde sai o sol, a luz inicia, né, o seu aparecimento. E o norte é o local onde atinge a maior intensidade de luz. Então, por isso, esses 2 pontos cardeais são os 2, né, dos 4 que são de Deus, tá bom? Então, o Oriente e o Norte. Por contraposição, né, onde o Sol se põe, o Oeste é do inimigo, de Satanás. E em que local ele encontra a escuridão, a sua maior intensidade? No Sul. Por isso, o Oeste, ou né, o lado ocidental, e o Sul pertencem, vamos dizer assim, na simbologia bíblica, a Satanás, ok? Então, nessa figurinha aqui à direita, o Sol nasce, a luz, né, no nascente, né, no leste, no oriente, alcança sua maior intensidade no norte, o Sol se põe no poente, no ocidente ou no oeste, e alcança sua maior escuridão no sul, ok? Então, vejam, o que nós estamos dizendo com isso? O rei do sul vai precisar representar algo que se opõe a Deus, um lugar de trevas, tá bom? Só
só com esse entendimento, tá? Das direções cardeais. Mas precisamos conectar com o Egito, não é? Então, se nós estamos falando do Egito, nós precisamos recorrer para a Bíblia, para entendermos o que do Egito poderia caracterizar o rei do sul, de Daniel 11:40. O que diz Êxodo 5:2? Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Quem está falando aqui com o Faraó? Moisés. Moisés chegou e falou: Deus me pediu, deixa meu povo ir para eles me adorarem no deserto. E Faraó disse: quem é o Senhor? Né? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Esta declaração é fundamental. Faraó, figura de Satanás, inimigo, né? O povo inimigo de Deus, perseguindo ele e escravizando-o, negava a existência de Deus. Não conheço, não sei quem ele é, não ouvi a sua voz, não vou, né? Não reconheço ele, não faz parte do meu arcabouço de divindades, né, ou de ideologia. Então, não, eu nego a existência de Deus. Essa é a base do rei do sul, que nós vamos pegar do Egito Antigo, para identificar o correto poder dito rei do sul no versículo 40 de Daniel 11. Tá bom? Então, essa ilustração é a entrevista, né, entre Faraó e Moisés e Arão. Então, essa frase nos leva a uma simples conclusão. A principal característica do rei do sul é negar a existência de Deus. Para o rei do sul, Deus não existe. Ok? Então, precisamos novamente conectar essa expressão com o contexto de 1798, ano em que a ferida mortal foi proferida contra o rei do norte, Roma papal, tá bom? Então, só para reforçar aquela afirmação que eu fiz, né? Nós não estamos falando do Egito Antigo. Por quê? Porque no contexto de Daniel 11:40, o Egito ficou para trás, né? Ele surgiu antes mesmo de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Se nós estamos falando que o rei do norte é Roma papal nos últimos ataques, não pode ser o Egito literal, o Egito antigo, né? O rei do sul, tá bom? Porque nós estamos muito depois, inclusive, de Roma imperial, ok? Então, existe outro poder que representaria o rei do sul no momento em que a ferida mortal é proferida ao papado. Agora nós vamos conectar o quê? O Êxodo com o livro de Apocalipse para agora matarmos a charada. Quem é o rei do sul? Ok? Então vamos lá. Em Apocalipse 11 existe uma profecia, depois você vai identificar melhor, vale a pena você ler, onde existem duas testemunhas, tá bom? Essas duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento. E essas duas testemunhas, elas serão queimadas, ok? É uma profecia que identifica isso. Então, o versículo 8 diz o seguinte: e jazerão os seus corpos mortos. De quem? Das duas testemunhas, que são o Antigo e o Novo Testamento. Que no fundo é a Bíblia, né? Então jazerão os seus corpos mortos. Testemunhas por quê? Porque elas dão testemunho de Deus, né? Testemunho de Cristo, a Bíblia. O protagonista da Bíblia inteira é Jesus Cristo. Onde já serão os seus corpos, do Antigo e do Novo Testamento? Na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Então perceba, Egito, em Apocalipse 11:8, aparece novamente. Por quê? Se esse poder representado pelo Egito nega a existência de Deus, então ela está queimando, está destruindo a Bíblia, né? Porque ele nega o autor da Bíblia.
tá bom? Onde o nosso Senhor também foi crucificado. Então, o que nós estamos dizendo aqui, qual é a cidade ou o país, o poder que naquele tempo, por volta de 1798, queimou a Bíblia, tentou destruir o Antigo e o Novo Testamento. Se você estuda, e você com certeza conhece a história, você vai ver de que a França, tá? Na época da Revolução Francesa, nós não estamos falando na França atual, estamos falando da França na época da Revolução Francesa, ela queimou o Antigo e o Novo Testamento. Por quê? Porque se o papado estava por séculos governando e fazendo o que ele quis, a população francesa começou a surgir, né, em filósofos, em alguns precursores desse movimento, a ideia de retirar o papado do seu poder. Porque eles viam que eles eram ricos, faziam o que eles queriam, deturpavam a verdade. Se Deus estava com os papas, eles falavam assim, eu não acredito em Deus, porque Deus não pode usar essas pessoas para matar outras. Então, por causa dos horrores, né, realizados pela Igreja Católica naquele tempo, eles disseram, eu não posso acreditar num Deus que faça isso com as pessoas, que se usa do dinheiro, das indulgências, que abusam meninas, crianças, né, matam homens, mulheres. Dizem que algumas mulheres que são puras são bruxas só pelo fato de delas serem hereges ou contra o cristianismo no formato que o papado tinha. Então, uma série de razões, com certeza, com provas e com razão de ser, eles pegaram tudo isso e negaram a existência da autoridade papal. E outra coisa muito importante, aquela relação entre igreja e Estado era tão forte, tão intensa, que ambos os poderes se corrompiam um ao outro, pelo dinheiro, pelo poder, pela política e pelo poder militar, tá? Então, na época, né, os reis da França se corrompiam, pegavam dinheiro, entregavam para os papas entregavam dinheiro para os reis da Europa. Então, a corrupção era generalizada e ninguém poderia negar ou ir em contra essa união ilícita, porque dominavam as massas através da religião e o Estado, os reis dominavam o povo através da força militar. E aí surgiu o quê? Uma revolução, de fato esse nome, né? Para acabar com essa união e dizer, se Deus se usa disso tudo que é mal, nós negamos a existência de Deus e nós vamos destruir o livro no qual a Igreja Católica e os reis, né, cristãos acreditam. Por isso surgiu essa revolta, né? Eles pegaram a Bíblia, literalmente, retiraram de todos os lugares, queimaram e eles idolatraram, né, a razão, a, a lógica, né, a razão humana. Essa mulher, essa figura ali é só para representar de que a razão poderia ser a solução, né? Qualquer coisa conectada com Deus tem algo errado, tem problema. Então eles precisaram na sua revolução forjar uma ideologia que negasse a existência de Deus. Por isso eles destruíram a Bíblia e tudo que referenciava ao poder católico. Então ali está uma mulher, né, representando a deusa, né, da razão, liderando essa revolução. Tá? E essa revolução, você sabe muito bem, é um ícone na história da humanidade, porque eliminou, né, desgarrou a união ilícita entre a religião e o poder político. E aí surgiu o iluminismo, a razão, os principais filósofos, né, que negam a existência de Deus, usaram como argumento as boas razões, entre aspas, né, para cortar e eliminar esse poder corrompido entre a religião e a política. E a França foi precursora
né, da Revolução Francesa, que na sua base e na sua essência é o mesmo que o Egito fizera no passado. Eu não reconheço a Deus, nego a sua existência e nego qualquer coisa que possa vir da Bíblia, do cristianismo, etc. Tá bom? Então, a França, como eu comentei, queimou as duas testemunhas de Apocalipse 11, o Antigo e o Novo Testamento. E quando nós vimos Sodoma, né, e o Egito, né, a grande cidade, está falando de Paris, no contexto de Apocalipse 11, tá bom? Então, não estamos dizendo que seja a França nos dias atuais, estamos dizendo que é a França na época da Revolução Francesa, tá? Então, o que aconteceu naquele dia? Milhares de sacerdotes e padres foram levados para a guilhotina, a cabeça deles foi cortada, Napoleão Bonaparte enviou o general Berthier, aprisionou o Papa e o povo recuperou o poder, tá bom? Então, ali se eliminou a depravação dos reis da França, né, que eles obrigavam as pessoas a pagar imposto, milhares de pessoas ficavam pobres e só eles viviam muito bem às custas, né, de um povo muito empobrecido. Então, ali eles disseram, nós assumimos o poder. E ali foi o quê? Também o surgimento do conceito de liberdade. E faz todo sentido, porque eles eram prisioneiros de uma ideologia, de um cristianismo apostatado, paganizado, desviado da verdade, e eles foram precursores também desse movimento de liberdade e da democracia, porque se o poder vinha de um rei para seu filho e seu descendente, né, aquela linhagem real, então agora eles estavam cortando de raiz qualquer legado, né, ou definição de autoridade através de uma herança genética. Eles agora poderiam dizer, nós vamos eleger os nossos representantes e vai ser o povo, a voz do povo, e usando a razão para escolhermos as nossas autoridades. Do ponto de vista humano, do ponto de vista lógico, fazia todo sentido o que estava ocorrendo ali, mas o que nós vemos aqui é o quê? Um surgimento de um poder oposto ao rei do norte naquele tempo, na figura do rei do sul, para atacar e tirar de cena, né, temporariamente, provocando a ferida de morte, a ferida mortal ao papado naquele tempo. Então, de 1793 a 1797, a França gestou a Revolução Francesa. Queimaram a Bíblia e a razão humana foi idolatrada, surgiu o Iluminismo, né? E o que seria, muito tempo depois, o humanismo, né? Através da razão, da mente humana, nós poderíamos melhorar nossa sociedade, nosso país, nossas leis, etc. Então, o papado foi deposto e o Papa foi levado preso e depois morto. Então, surgiu, na verdade, ressurgiu, porque isso não era novo, né? Isso vinha do Egito Antigo, né? A negação da existência de Deus voltou com força, né? Muito intensa, o ateísmo. Foi o ateísmo que derrocou o poder da igreja apostatada, a igreja católica. Então, o interessante é que naquele tempo essa união entre igreja e Estado estava tão desgastada que nenhum outro país saiu em defesa do papado, tá? Nenhum outro país cristão, Espanha, Portugal, outros países, tá? Então, e nós vemos de que essa revolução foi se propagando, né? Pelos outros países da Europa. E um ponto que eu até demorei para entender, né? Quando eu soube a respeito dessa profecia, a minha dúvida era a seguinte, e era muito simples, né? Se o papado era um instrumento de Satanás, como é que Deus estava retirando o poder do papado utilizando um instrumento, que era a Revolução Francesa, que negava a existência de Deus? Ou seja, quem está tirando o poder do papado? Está retirando Deus ou Satanás?
Se Satanás foi precursor de um movimento que nega a existência de Deus, eu não entendia como é que Deus estava atuando por trás da Revolução Francesa, né? Porque foi isso que também ajudou a impedir a maior perseguição e maior morte dos cristãos, né? Deixando para trás e colocando um fim para a perseguição da Idade Média. Mas um detalhe que faz toda a diferença, né? E nós vimos isso no passado, por isso que os estudos anteriores nos ajudam a entender o que eu vou dizer agora. Quando o inimigo, na época de Roma Imperial, perseguiu, matou, levou para o Coliseu, usava leões, feras para eliminar todos os cristãos, e ele viu que não funcionava, o que ele fez? Ele mudou de estratégia e ele passou a não perseguir mais e passou a cobrir a religião do Império com paganismo, um cristianismo. E a partir de então, o cristianismo se apostatou, se desviou da verdade. Então, o que nós vemos aqui, no ano de 1798, naquela década, é uma mudança de estratégia do inimigo para não usar mais a perseguição, agora é usar o pensamento de que Deus não existe para negar qualquer coisa que se relacione com a igreja, tá bom? Então, vejam que Deus estava permitindo, porque no xadrez do grande conflito, o inimigo tenta fazer algumas movimentações com as fichas e Deus ora autoriza, ora não autoriza, né? Nada do que ocorre tem a aprovação, né, na história de Deus. Então foi o próprio inimigo que mexeu essa ficha, né, sob permissão de Deus. Deus já sabia que ele faria isso e então ele muda a estratégia para criar uma mentalidade que faria o mundo mudar de rumo e de sentido, tá bom? Então, quais foram os resultados da Revolução Francesa? Apenas para resumir, né? Quem estuda humana, sociologia, entende muito mais do que isso. O poder político se separou do poder religioso. Houve uma ruptura. Esse é um resultado. Desde aquela época, em diversos países, isso se propagou. Surgiram, então, os Estados Unidos de América aplicando os princípios da Revolução Francesa. Liberté, fraternité, e esqueci a outra palavra, né? Fraternidade, liberdade e igualdade, tá? Então, os Estados Unidos não usaram as mesmas três palavras, mas usaram a liberdade na sua essência para o surgimento dessa nação. E é interessante que a França enviou como presente, né, a Estátua da Liberdade, como dizendo, né, você pegou a ideologia, a nossa herança para iniciar o surgimento da sua nação, toma aqui um presente, né, simbolizando que você está pegando a nossa ideia de liberdade, né? Então, na sua Constituição, nos Estados Unidos, está o quê? Os princípios fundamentais de liberdade, de expressão, de culto, liberdade para todos os seus cidadãos, tá? Então, a Revolução Francesa estabelece as bases também para quê? Quais são os movimentos, quais são as ideologias que negam a existência de Deus, não de forma clara e direta como na Revolução Francesa, mas eles são o quê? O comunismo. Por quê? Porque o homem pode, através de uma organização social, né, comum, os bens, etc., e vários outros pontos, né, da questão social e de governo, pode tentar equacionar, equilibrar as questões sociais de alimento, riqueza, distribuição de emprego, de oportunidades, né? Então, o comunismo, o socialismo são vertentes, né, filhas, ismos da Revolução Francesa, tá bom? O feminismo, já nos padrões atuais, também. Por quê? Porque ele vai dizer, olha, meu corpo, minhas regras, por exemplo, né? Não é Deus que manda no meu corpo, sou eu mesma, né? Parafraseando o movimento feminista nos nossos dias. Não é um desdobramento direto, é uma evolução ao longo dos anos, das décadas,
para dizer, eu não creio em Deus, quem governa sobre meu nariz, sobre meu corpo, né, sobre meu ciclo de gestação, etc, etc. Então, eu, como mulher, tenho o direito, etc, etc, de fazer com minha vida e o meu corpo o que eu quiser. É um desdobramento de um pensamento que nega a existência de Deus. E, consequentemente, né, se Deus estabeleceu a família, né, criou um primeiro casal heterossexual e criou o sábado, né, da criação, elementos que negam a família com essa estrutura, ou ideologias, ou religiões, né, ou denominações que negam a existência do sábado, né, negam também esse Deus como criador. Porque se Deus não é o criador seu e meu, e ele não nos criou em 7 dias, você indiretamente está absorvendo um pouco da vertente da negação da existência de Deus. E como eu disse, em estudos anteriores, o papado, por exemplo, já absorveu o darwinismo, né, o evolucionismo na sua ideologia, e eles afirmam que a vida, né, da forma que nós conhecemos hoje, é resultado de milhares de anos. Deus criou as coisas, Deus deu um start, deu um início para a vida evolucionar até o formato que nós vemos hoje. Então, é uma mistura, né, como essa estratégia já ocorreu no passado, que traz para si, né, abraça todos aqueles que são cristãos e que dizem acreditar no evolucionismo como ciência, tá? Então aqui, só como exemplo, né, vejam aqui qual é a árvore, né, genealógica do socialismo, tá? Então, eu não sou da área de humanas, eu sou da área de exatas, então não vou descrever muito o que está aqui, mas o que eu posso entender é que existem diversos ismos que surgiram do socialismo, filho, né, esse ismo da Revolução Francesa. Nós temos um socialismo de mercado, um socialismo regional. No regional nós temos o quê? Um jacobianismo, temos um socialismo africano, árabe, temos um socialismo bolivariano, aí embaixo está um chavismo, aqui nessa vertente, nesse galho azul. Temos um socialismo da República da Irlanda, dos celtas, tem o particionismo, tem o marxismo. Do marxismo vem o quê? Alguns autores, luxemburguismo, leninismo, uma esquerda comunista, tá? Aqui tem o socialismo agrário, tem o comunalismo, tem o anarquismo, tem vários ismos que chegam aqui nesse último galho que está escrito fascismo, tem o blanquismo, tem o taylorismo, tem o socialismo religioso. Vejam o desdobramento, né? E algumas denominações cristãs estão namorando, né, com esse dito socialismo religioso, que vai trazer discursos, né, ou em defesa dos direitos da mulher, né, um feminismo disfarçado de cristianismo, ou a defesa das desigualdades entre brancos e pretos, né? E nós estamos dizendo que nós não devamos respeitar as mulheres, não é isso, né? Todos somos filhos de Deus, pretos, brancos, azuis, chineses, amarelos, seja o que for, da maneira como nós entendemos. Homens e mulheres somos iguais diante de Deus. O que nós estamos apenas dizendo é que adaptações, heranças de uma filosofia que nega a existência de Deus, hoje estão se vestindo com uma roupagem cristianizada. Então, nós vemos aqui o quê? Um socialismo islâmico, um socialismo cristão, um socialismo budista, ok? Então, tudo isso como vertente da Revolução Francesa. Tá? Então, às vezes nós somos levados a confundirmos, e nós podemos até fazer isso, né? Definirmos erradamente conceitualmente o termo socialismo, comunismo, etc., e aplicarmos da maneira equivocada. Mas, à luz da Bíblia e à luz da profecia, nós podemos ver de que isso é desdobramento da Revolução Francesa, que nega a existência de Deus.
ok? Então, só para deixar bem claro que o rei do sul, naquele tempo, em Daniel 11:40, foi o poder que que criou a ferida mortal, a Roma papal, tá bom? Então, desdobramento dessa ideologia foi o comunismo que chegou até a República, né? A União da República Socialista Soviética, que na época unia todos esses países, né? Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Uzbequistão, Cazaquistão, Turbequistão, etc. Então, no seu momento e no surgimento dessa União de Repúblicas Socialistas Soviéticas, nós vimos o surgimento de uma nação muito forte, uma nação muito poderosa, né? A ex-União Soviética. E ali o Pacto de Varsóvia configurou o surgimento de uma nação com uma linha muito clara para o comunismo e o socialismo, tá bom? Então, nós vemos a realidade de Cuba, Coreia do Norte e outros países que por várias décadas ficaram alinhados com essa ideologia, tá? E nós vemos a existência da Guerra Fria, nós vemos o desdobramento de tudo isso, né? Como isso foi propagado nas universidades de diversos países, etc, etc. Então, nós não vamos entrar nesse detalhe, tá? Mas nós podemos dizer que o Rei do Sul, ele mostrou as suas garras num dos seus últimos ataques no início da Revolução Francesa, tá bom? Então, quando eu falei sobre Daniel 8, também eu tinha comentado de que o darwinismo, lembram, né? A explicação sem a presença de Deus para a existência da vida também converge com a Revolução Francesa. Porque se o iluminismo, o humanismo, levava ao pensamento de que tudo veio à existência sem a participação de um designer, né, de um projetista, de um arquiteto, de um Deus, então tudo deveria vir à existência pelo acaso, pelas leis naturais, pelas leis físicas. Então tudo isso se mistura de uma forma maquiavélica, né, finamente orquestrada pelo inimigo das almas para levarem as pessoas a negarem a existência de Deus por causa da corrupção da religião ao extremo, como a gente comentou. Mas nós precisamos avançar no tempo, não é? Nós vamos chegando ao fim do nosso estudo, nós não vamos conseguir chegar ao versículo 43, mas vale a pena nós percorrermos um pouco aqui rapidamente alguns slides, no sentido de dizer, se o tempo passou, se a União Soviética não existe mais nos nossos dias, quem é que levou, qual foi o poder que fez, que levou a promover a eliminação dessa Guerra Fria, né, dos países comunistas, ok? Qual era o país que naquele tempo já era poderoso, que era oposto à União Soviética? A resposta é muito simples, né? Os Estados Unidos da América, não é? Era o oposto à União Soviética na Guerra Fria, mas os Estados Unidos da América do Norte tinham um aliado muito poderoso ao seu lado para tentar derrubar o comunismo, né, no mundo. Então, a Guerra Fria durou mais ou menos até o ano de 1989, quando, historicamente, caiu o Muro de Berlim, que dividia as duas Alemanhas, né? Lembra-se, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ficaram com metade da Alemanha e a União Soviética ficaram com a outra metade. E depois de anos e anos, né? No ano de 1991, a ex-União Soviética se desintegrou e passou a dividir por Rússia e os outros países. Então, aquela potência dita, né, ateia, que restringia qualquer liberdade de culto, né, e evangelização dos seus habitantes, se desintegrou. E Deus estava também atuando, né, permitindo que o evangelho pudesse chegar até essas pessoas. Mas no conflito, né, geopolítico, o inimigo da ex-União Soviética, historicamente, e foi os Estados Unidos da América do Norte. E quando nós analisamos no contexto profético, e nós vemos que o papado começou a dar sinais da sua ferida mortal sendo curada, nós vemos um dos
principais papas, né, dos últimos tempos, que teve um protagonismo muito claro na área social, na área política, porque foi o papa que mais visitou países no mundo, justamente, né, para trazer esses países fazendo acordos com o Vaticano. O primeiro papa, depois do surgimento dos Estados Unidos como nação protestante, né, foi João Paulo II. Como é que, imaginem o que vocês, o que os fundadores dos Estados Unidos poderiam pensar? Como é que o líder da religião que nos perseguiu na Europa por tantos anos agora está visitando um dos nossos presidentes, né? Essa visita foi um momento histórico, porque aqui nós vemos o quê? Um acordo, o início do estabelecimento de relações, né, bilaterais entre esses dois países, né, para chegar em um acordo e tentarem levar o quê? A desintegração da União Soviética. Dessa forma, o Vaticano de Roma e os Estados Unidos da América se uniram numa santa aliança, né, contra o seu inimigo comum, a União Soviética. E por alguns anos eles trabalharam nos bastidores, na diplomacia, etc, etc, e eles conseguiram derrubar o Muro de Berlim e desintegrar a União Soviética. Então vejam os titulares das revistas daquela época, né? Como João Paulo II estava mudando o mundo com as suas visitas, peregrinações, fazendo esses acordos. Se ele queria desintegrar a União Soviética, não era um discurso aberto, mas o que ele queria? Que a religião católica pudesse chegar até os habitantes da ex-União Soviética. Então ele queria o quê? Entre aspas, queria a liberdade, né, de culto para. E como o mundo começou a ver de que essa intenção era muito boa, então o apoio, ele começou a ganhar apoio. Em 2012, vejam esse monumento, né, realizado na Polônia. Ele honrou o ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, né, e o Papa João Paulo II com uma estátua de bronze. E por que na Polônia? Porque a Polônia foi devastada na Segunda Guerra Mundial pela ex-União Soviética. Então, eles, né, historicamente ficaram felizes, né, com esse acordo, porque eles sabiam e entendiam de que esses dois líderes estavam trabalhando para derrubar o comunismo naquele tempo. Então, ambos tinham interesses em comum para derrubar a ex-União Soviética. Ok? Vamos interromper nosso estudo aqui, tá bom? Eu sei que tem muita coisa para falar e nós não conseguimos passar do versículo 40, mas nós temos a oportunidade de ainda estudarmos em liberdade e Deus queira que nós continuemos nosso estudo na próxima segunda-feira com os seguintes versículos. Estamos avançando na linha do tempo, estamos vendo como o inimigo usou uma estratégia diferenciada para dividir o mundo, rachar o mundo em dois bandos, protestantismo, catolicismo, cristianismo apostatado, Rei do Norte, né? E os seus seguidores, e do outro lado, herança da Revolução Francesa, do darwinismo, do socialismo, do comunismo, e nós vemos o quê? Ambos lutando e digladiando-se hoje até os nossos dias. Os próximos versículos de Daniel 11, 40 até 43, né, vão nos ajudar a entender o que o Rei do Norte fará como último ataque contra o povo de Deus. Vamos fazer uma oração, confiando em que Deus está no controle da história e nós estamos vivendo os últimos embates entre esses dois poderes antagônicos criados pelo inimigo. Vamos fazer uma oração. Querido Pai, nosso bom Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela clareza em que tu nos mostras esses estudos, Senhor. Queremos entregar nas tuas mãos o nosso futuro, da nossa família, individual, nossos anseios, nossos planos, porque nós sabemos que se tu controlas a história deste mundo, tu podes bem controlar a nossa vida, a nossa existência. Por isso nós confiamos a nossa vida em tuas mãos de amor, sabendo que é o melhor que nós podemos fazer, confiamos
que receberemos sabedoria do alto, Senhor, para conduzirmos a nossa vida, para termos clareza de pensamento com o que está ocorrendo nos nossos dias e para que nós tenhamos a certeza de que Jesus está voltando a Deus. Por isso nós queremos levar essa mensagem de discernimento, entendimento para mais pessoas, para que elas tenham liberdade através do conhecimento da verdade. Suplicamos tudo isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos interromper Amém, nossa ó. gravação. Amém.